Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada pela confiança, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos. Não é, Eliane? Sim, né, Mirtz? Porque para nós é muito agradável, é interessante, desperta na gente estudar, ou ler os assuntos. E são assuntos modernos, né? Hoje vai ser interessantíssimo. Bem interessante. Se bem que nós já temos falado sobre disciplinas espirituais em outra situação, mas hoje nós vamos focar em autodisciplina, Sim. né? Para chegar à autodisciplina, para chegar nas disciplinas espirituais. Porque. Senão não vai. Senão né? não vai. Se você não se tem nas mãos, você não vai chegar. Sabe? Porque o que é que significa exatamente disciplina? Deixa eu pegar o nosso dicionário de língua portuguesa e dizer para você o que está escrito a respeito de disciplina. Diz assim: ordem, regulamento, conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos e a capacidade de seguir padrões. Isso é disciplina. Isso é disciplina. É fácil. Não, não é. Mas devemos persegui-la. Pois é, sabe? Porque se deixar aos nossos... Eu gosto da palavra dos ventos do desejo, né? O desejo voa longe e tem coisas que nem sempre nos faz bem, né? Então, sabe, essa expressão mesmo colocar no dicionário, a capacidade de seguir padrões, né? Mexe um pouquinho com esse nosso individualismo, com essa nossa maneira de querer fazer tudo ao nosso jeito, do nosso jeito. Do jeito que queremos, né, Mirtz? Isso é um contraponto. Porque capacidade de seguir padrões é colocar-se debaixo de ordem. Né? Às vezes a gente pensa que isso tem a ver mais com exército, com polícia militar, né? Não, mas... Né? Aliás, eu já vi isso, que de certa forma tudo funciona nesta ordem. De ter um horário, o trabalho. Sim. Né? Tem uma hora para chegar, uma hora para sair, uma hora de almoço. Né? Se você vem em casa, ou se você vai criar os filhos, se você tem que colocar uma certa disciplina, a gente pode chamar também de limites. Sim. Porque a criança perdida em si, né, nos seus, como eu disse, nos desejos, ou distraída com as coisas do mundo, ela se perde. Isso aí, e parece um contrassenso. Você imagine, porque cada um na casa, uma casa com 4 pessoas, vamos dizer, e essas 4 pessoas, cada um querendo almoçar ou jantar no horário que quiser. Horário aliás, no horário diferente, comidas diferentes, quem que vai fazer uma coisa para cada um, né? Sabe, então é muito complicado. Claro que a gente sabe que tem, por exemplo, pessoas absolutamente dependentes de horários. Sim. Horário de saída, é o chamado horário de almoço, é o intervalo, né, que você tem. E tem pessoas que têm uma disponibilidade de horário. Mas e quando vocês convivem juntos? Isso, e a ordem disso, de organização. E mesmo se a pessoa está muito sozinha, né, vamos dizer lá que quem é criativo, quem é um artista, se ele não tiver uma certa ordem de guardar, de guardar as coisas e uma certa ordem no viver, ele também se perde, porque a criatividade, ela vem de um organismo organizado, vamos dizer assim, né? De um corpo organizado, né? E nós vivemos, e se a gente olhar para o universo tem ordem. O universo tem ordem. Se a gente... Então, a disciplina tem a ver com ordem também, né? E a falta dela traz prejuízo, em todos os sentidos. Se a gente pensar em termos de universo, pensa se o Sol acelerasse, o Sol avançasse tudo. A gente já estaria morto. Pensa se a Lua ficasse parada lá distante, né? Sabe? Então, assim, sabe, tem muitas coisas que nós fazemos porque gostamos, porque queremos e gostaríamos que quase tudo fosse assim, né? Assim. Mas vamos pensar primeiro em padrões cristãos. Isso. Tá? Quando nós nos tornamos cristãos foi porque decidimos seguir a Cristo. A Cristo. Primeira coisa que nós fizemos, entregamos o controle da nossa vida a Ele. E né? Tem uma palavrinha legal aí, né? A gente entende que a gente obedece, né? Quando a gente entrega a nossa vida, entrega o controle, porque é uma coisa boa, né? Sim. E importante para nós. A gente obedece, né? Obedece. E não é fácil. Sabe por quê? Eu vou ler para você o texto bíblico de Mateus 16,
começando no 24, que diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Então, sabe, o convite está feito, é assim: você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Imagine, na cultura que nós vivemos, é um contrassenso, né? Seria exatamente uma contracultura. É, né? uma contracultura. Porque exatamente essa coisa do faça o que te agrada, faça o que te faz bem, nem sempre alguma coisa que Deus ou que Jesus quer de nós é só o nosso bem-estar, né? Tem mais do que isso, né? E Marcos, no Evangelho de Marcos, ele vai deixar isso mais difícil um pouco. Se você já achou que estava difícil, eu vou ler Marcos para você, 8, 34 e 35, onde ele diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder sua vida por amor a mim e do Evangelho, salvá-la-á. Então, recado claríssimo, sabe? Se você quiser salvar sua vida, se você quiser fazer da sua vida do seu jeito, do jeito que você quer, vai perder. Perdeu em termos de Jesus, sim, em termos de obediência, do Evangelho, de salvação, né? De vida eterna, né? Isso em relação ao Evangelho é uma decisão que tem a ver conosco. Eu faço isso porque eu quero. Ninguém é obrigado a tomar o governo de Jesus sobre si. Mas se eu fiz, eu tenho que ir até o fim. Tem que ir até o fim, exatamente. Certamente é um ato de maturidade, como a gente falou, né? Porque a criança, às vezes, ela precisa do pai, ou ela precisa de uma ordenança para que ela execute alguma coisa, porque ela mesma não tem o entendimento profundo suficiente para tomar essa decisão por si. Mas nós, né, somos filhos de Deus, mas em compensação já devemos ter uma certa maturidade para entender o que isso significa. Inclusive, no Evangelho, essa é uma decisão que você toma na maturidade. Tua maturidade pode ser até precoce. Você pode fazer isso com 10 anos, porque você tinha uma maturidade precoce, você teve um entendimento corretíssimo, espiritual. Está valendo. Nós não estamos... Não é só na idade cronológica. Só com a idade cronológica. Mas tem pessoas que realmente com 40 anos nem entendem isso. Como sempre, às vezes a gente tem aqueles garotonas que estão com 50 anos, com maturidade de 10, 20. E sabe, e mesmo no natural, nem sempre, nem por direito, tudo a gente consegue fazer o que quer. Eu gosto muito, eu dei esse exemplo quando nós conversávamos na nossa reunião. Por exemplo, você vai viajar e você, seja um avião ou ônibus, vamos pegar, você com antecedência, você compra com muita antecedência o lugar que você quer ir, nas primeiras poltronas, na janela, para desfrutar da sua viagem. Bom, você começa a viajar e você abre a janela para desfrutar de tudo isso. O passageiro que está ao seu lado, aquele que está ao seu lado, diz: por favor, feche a janela, porque eu sou alérgico, eu sofro com a janela aberta. O que é que você vai fazer? Aí você tem que aprender, né, a abrir mão do teu sonho, do teu desejo em um mal ou bem maior. O teu desejo era legítimo, mas tem o próximo, sabe? Que em relação ao outro. Em relação, sabe? O próprio Evangelho em relação ao outro, sabe? Então, e às vezes, e hoje, nós estamos falando de uma coisa assim, porque hoje isso já deu polêmica em rede social. Sim, principalmente, né? Que eles filmam tudo em avião, e eles estão filmando, de repente até tem a análise do outro em cima da tua atitude. Claro, né? Sabe, de repente você vai falar assim: olha, sinto muito pela tua rinite, mas eu vou tomar esse ventinho aqui porque eu estou precisando. Se você for filmado, se isso for colocar na rede social, vai te dar um trabalhão que você nem tem. Vai ter que se explicar. A gente viu há tempos atrás uma criança que queria sentar na janela, né? Insistência da mãe. E a outra não quis. Foi assim, posicionamentos extremos. Gente ficando do lado da moça, gente ficando do lado da mãe, não sei quem ganhou, quem perdeu. Né? Na realidade, ninguém ganha, ninguém perde. Porque assim, cada um tem a sua visão. Agora, uma coisa a gente tem que entender, a empatia, né? Se nós queremos
queremos abrir mão ou podemos abrir mão daquilo naquela hora em função do outro. Se pode, não tem por que não, né? Eliane, basta você perguntar, e se numa outra ocasião for você? Isso, se eu tivesse um problema sério de saúde. Se você naquele dia não estiver bem, ia acontecer, né? Então são coisas que a gente tem que ponderar, porque nós estamos falando de disciplina, de autodisciplina, sabe? Isso. E de se colocar debaixo de governo. O outro precisa, é uma necessidade do outro, até onde você pode trabalhar com isso. Realmente, né? É uma submissão, né, Mirtz? Assim, em que eu não estou sozinho nesse mundo, que os outros, que a minha ação influencia o que está do meu lado, influencia o outro, não só a minha ação, minhas palavras, né? Se a gente pode levar esse exemplo um pouquinho mais adiante, né? Dizer, minha conduta vai influenciar o outro, né? À medida em que ele também vai ter uma ação reativa. E se de repente, logo ali para frente, eu começar a passar mal, o outro que está do lado já está de má vontade. Tem tudo isso, sabe? E quando nós estamos falando de atitudes cristãs, de discipulado, sabe? Em termos de discipulado cristão, sabe? Se a minha perda dá ganho ao outro, é isso que tem que acontecer. Simples assim. O evangelho é em relação ao outro. Se eu não posso, né, como uma atitude mais madura, chocar ou deixar o outro em desconforto de acordo com as regras ou de acordo com o que Deus manda. Então é mais fácil eu abrir mão do que o outro que não tem esse. 2 Timóteo 2:4 diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Olha, foco, né? Propósito. Foco, propósito debaixo. Se eu estou debaixo do governo de Deus, são as regras dele que eu vou seguir, é a disciplina que tem ali que eu vou seguir, sabe? Não interessa mais a minha vontade. Né? E aí também eu acho que tem duas coisas, né? É um outro lado. A minha vontade e seguir, não dá para seguir a dois senhores, né? Também. Porque se ele está de foco, né, da lei de quem o arregimentou, se vier outro dando outras ordens ou falando outras coisas, peraí, eu já estou aqui, isso aqui que é o meu propósito. Sabe? Deixar se enganar. E vários textos, tem o texto lá outro também, quando estava construindo o muro, que vieram aqueles que não tinham interesse que o muro fosse construído, falaram, vem aqui, vamos. Ele falou, olha, eu estou fazendo uma coisa com propósito que é muito mais interessante do que eu perder meu tempo para ir conversar com vocês. Perfeito, né? perfeito. Então tem coisas assim, né? E sabe, e essa hierarquia que a gente vê em quartéis e tudo, porque ele usou a palavra soldado. Um soldado, gente, a hierarquia, eu acho que soldado é o posto mais baixo, porque daí vem depois sargento, tenente, primeiro, segundo, coronel, tenente-coronel, até... Então, tudo isso, então, e você não vai desafiar o seu comandante. E uma coisa legal disso tudo é assim, é que se não fosse necessário ter essa hierarquia, ela não existiria, porque Deus nos dá, falando ali, o que é necessário para viver. Então, se existe, é porque tem um entender que é importante ter esse grau de conhecimento, esse grau de amadurecimento, esse grau de submissão, porque o comandante também é submisso a alguém. Né? Tem sempre vamos dizer, um peixe maior, né? Tem, sabe? Então... Não, e para nós, essa submissão àquele que pode todas as coisas, sim, né? A Deus esse supremo, é incomparável. Eu vou chamar um intervalo bem curtinho e a gente volta para continuar essa conversa. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho.
Estamos de volta e nós estamos conversando sobre autodisciplina. Gastamos mesmo esse nosso primeiro bloco para saber da necessidade de ser disciplinado, para inclusive praticar as disciplinas espirituais, porque agora a palavra disciplinas aí ela muda um pouco o foco dela, né? Mas sem esse entendimento da disciplina, você não vai conseguir. Não pratica, né? sabe? Porque, na verdade, as disciplinas espirituais, elas vão ser o nosso estilo de vida. Sim, a prática dela que vão nos caracterizar como cristãos. O estilo de vida e assim, vamos dizer, né? Os hábitos que nós temos vai formar esse estilo de vida. Né? Sabe? Então essas coisas estão interligadas. E a prática delas vai ser um reflexo daquilo que nós somos, né? Nós vamos falar dela, mas, por exemplo, uma disciplina espiritual, a mais conhecida de todas, é a oração. Todo mundo sabe que essa é a maneira que Deus escolheu para se estar em contato conosco, duas, para se relacionar, fazer... Você já não ouviu o crente dizer assim... Gente, eu tenho dificuldade para orar, não consigo orar. Não tem isso? E muito acontece deles falarem, ai, ora por mim. Eu falei assim, às vezes eu oro e acho que tem valor a intercessão, né? Não é isso. Mas assim, quando você se entende e pede para Deus com o teu valor, com o teu entendimento, é muito mais profundo, né? Sabe? Então, nós estamos falando que... não sabe orar. Que tem dificuldade mesmo, sim, sabe? Agora, e tem algumas até que diz assim, tudo bem, orar, tudo bem, louvar, tudo bem, né? Nós estamos falando, mas determinada disciplina, não. Esta não. Sabe, aquela mesma seletividade, talvez, que você tenha com disciplinas naturais na sua casa. Exatamente. Não é assim que acontece? Certamente. É o que a gente volta a dizer, né? Às vezes você obedece a alguma coisa, obedece o pai naquilo, mas esse aí eu guardo para fazer, né? Sabe? Ali a disciplina é essa. Tem gente, às vezes, que fala, tá bom, em casa tem horário para refeição, tem horário para ir dormir, mas tal coisa deixa rolar e cada um faça do jeito que quiser. Às vezes pode acontecer isso em relação às disciplinas espirituais no entendimento que é teu, não é bíblico, mas é teu, né? Sabe? E acho que tem também, né, Mirtz, para a gente não radicalizar muito, conjunturas, né? Por exemplo, às vezes ficou doente, precisou levar alguém no hospital, receber um chamado. Tem coisas que às vezes te faz sair dessa disciplina. E não só isso, eu vou mais longe além dessa, sabe por quê? Porque essa conversa não é para pôr um peso em você, sabe? É para você saber da importância delas na sua vida e na autodisciplina que você precisa ter para fazê-las. Até para desenvolver o hábito de ter, né? Mas isso vai ser muito diferente, por exemplo, de pessoa para pessoa. Vamos supor, a Eliane agora e eu estamos numa fase onde filhos adultos... É muito diferente de uma mãe que tem um trabalho fora, tem filho pequeno, tem que cuidar da casa, tudo. O tempo que ela dispõe e tudo mais é diferente do nosso. Isso. Ela vai encaixar essa disciplina numa outra situação. Isso. Até como a gente falou, porque enquanto os filhos pequenos estão naquela fase que você tem que fazer por eles, é um exercitar, né, um envolvimento físico bastante grande. Quando está naquela fase de orientar e de cuidar, você tem um pouquinho mais de tempo, mas tem a atenção que tem que estar com eles, né? Então, e depois você pode estar mais livre. Sabe? Agora, se você não tem um bom entendimento e tudo mais, você pode postergar e vou dizer assim, vou deixar as disciplinas para uma outra fase. Queridos, depois que eles são pequenos, eles viram adolescentes. Você tem outra realidade. Depois eles viram adultos que também... Você não perde filhos porque eles ficaram adultos, né? É outro tipo de orientação. De vivência, de tudo mais. E talvez esse seja... Um dos exercícios de uma disciplina chamada oração que mais vai te envolver.
como a gente tem que orar pelo filho adulto. Isso, muito mais, muito né? mais. E é isso, muito mais, muito né? mais. E é isso que eu ia falar. Se enquanto eles são pequenos, estão, vamos dizer, sob o nosso olhar e cuidado, nós não desenvolvemos uma capacidade de orar, eu vejo até ali, um silêncio, um servir, uma sabedoria que você vai precisar para orientá-los quando eles forem adultos, você não vai ter, né? Aí são aquelas mães de adultos que são mais infantis do que os filhos. E sabe que tem posturas erradas. E posturas erradas. E eu, quando eu estava pensando nisso, mesmo nessa pauta, eu tinha lido um artigo o título do artigo era Mães de Filhos Adultos. Nossa, o título já me empolgou. E sabe, esse diferencial que também vai dar uma boa conversa mais tarde. Vamos fazer. Nós vamos fazer, prometer aí para você. Porque ao entrar nas disciplinas bíblicas, mesmo é obediência, igual a gente falou, é uma hierarquia, são ordenanças, você tem que obedecer. Se você não tiver bom entendimento, porque uma porção delas, num primeiro momento, vão oferecer dificuldade até de entendimento. Eu vou ler algumas para vocês. Isso. Vou pegar Mateus capítulo 5, no verso 44, diz assim, Jesus falando, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. No 46 ele diz, pois se vocês amarem quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem o mesmo? O 47 e o 48 vai dizer assim, se cumprimentardes somente os vossos compatriotas, o que fazeis de especial? Os gentios também não fazem isso? Sede perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai Celestial. É difícil. São ordenanças. Olha, aí já tem algumas que a gente pensa quase impossível. Primeiro, que é difícil amar o inimigo. É fácil amar o inimigo. Não é. Requer uma maturidade, uma espiritualidade muito avançada. Sabe, uma rendição que a gente tem que experimentar e tudo mais. Ele diz assim, a Deus mesmo. No 48, quando ele diz assim, sede perfeitos, ele está dizendo, sede perfeitos, ainda dá um padrão para isso. Assim como o vosso Pai é. Que é o padrão top, né? Ouro, golden. O golden, né? E vai. Aí, só nesses dois aí a gente vai encontrar a maior dificuldade de exercer né? Isso como disciplina, sabe? Só que é uma ordenança, a gente tem que tentar. Não é hashtag fica a dica. Não, né? Tem que tentar. E tem uma coisa bem profunda aí, que quando eu descobri, eu entendi melhor. A gente tem uma amiga, a Maria, que ela ora muito, né? E aí, quando você entende orar pelos inimigos ou por aqueles que não estão legal, a hora que você ora, Senhor, abençoa, rompe esse padrão de pensamento, libera a mente, o corpo. Então, você vai estar orando em benefício da pessoa e também facilitando o relacionamento de vocês, se é a pessoa que você se relaciona, ou até deixando a pessoa nessa oração mais, como é que eu digo, apta à vida, ou melhor para a vida. Então você está mandando coisas boas, capaz dela melhorar mais ainda, né? E se libertando de certa forma, né? Sim, com certeza, desses maus pensamentos, né? Agora, a respeito de ser perfeito, no nosso dicionário de língua portuguesa, a palavra perfeito significa em que não há defeito, cabal, rematado, total, ideal, aquilo que está terminado, sem falhas, completo, né? Aí a gente fica né, pensando como, mas no contexto mesmo que eu li, sede perfeito como vosso Pai é perfeito, né? No original, na língua hebraica, a palavra perfeito, ela significa terminado, amadurecido, completo. Ajuda mais você saber que nós estamos dentro desse processo. Sim. Se vamos chegar lá, eu não sei, né? Isso, é uma busca por perfeição, né? Porque também essa busca não pode nos angustiar a ponto da gente querer desistir, né? Ou trazer uma culpa porque eu não consegui ainda, mas tem que trazer uma motivação que eu quero alcançar. Principalmente, eu acho assim, você ficar satisfeita com pequenos ganhos. Isso. Sabe? Isso é o que te anima sempre, porque se você estiver estagnada, estacionada, né? São aqueles clientes. Quando que você entregou esse controle a Jesus, ele tornou o seu Senhor, passou a governar a sua vida?
há 10 anos atrás e você não mudou nada, não foi transformado? Isso. Tá errado. Parado, exatamente. Tá parado, não né? é essa a ideia do cristianismo e da bênção e da salvação de Deus, porque ela é dinâmica, né? E quando eu digo um estilo de vida, ele pode ser medido, vai sendo melhorado. Eu olho para mim hoje, eu sou melhor cristã do que 5 anos atrás. Sim, certo. Não é assim que a gente tem que ser, né? Até tem uma frase bem legal que eles costumam dizer muito, né? Se eu tivesse visto isso, se eu soubesse disso antes, né? A gente já poderia, sabe? É que chega a informação no tempo certo que a gente está preparado para receber, né? Porque tem um propósito e um alvo colocado para mim e para você. Como é que a gente chega até alvos e propósitos? É com disciplina. Sim, buscando, né, disciplina, buscando a Deus em oração, né? Silêncio com Deus, na meditação da palavra. Se você põe assim, você diz assim, eu tenho um alvo, bem natural, um projeto mesmo. Eu quero perder 5 quilos, tá? E daí? Passou 1 mês, passou 2 meses, quanto você perdeu? 200 gramas. Passou 1 ano, e você perdeu o quê? Perdi 200 gramas, eu perdi meio quilo. Como é que ficam essas coisas, sabe? Em relação à disciplina, para chegar a um alvo, a um propósito, precisa haver um envolvimento maior, né? O que você fez para melhorar essa marca sua? O que você fará nos próximos meses, né? Com que intensidade você vai agir e não vai desistir, né? Porque não adianta começar e parar, né? Então, sabe? Nós temos propósito, nós temos promessas, nós temos tantas coisas que dependem dessa disciplina e dessa busca, sabe? Nós vamos ver pessoas que perderam, a Bíblia vai dar exemplo de pessoas que fugiram daquilo que deveriam ter feito. Sim, nossa, Jonas, Deus manda ir para Nínive. Vai para outro lugar, ele tenta. Aí saber que de Deus não foge, que tem consequência. Né? E atrasa as bênçãos. Isso pra gente, assim, se você quer estar abençoado, quanto mais você fugir, mais tempo vai demorar para você estar nas bênçãos. Porque de uma coisa você esteja certa. Se Deus planejou, se esse era o propósito, vai se cumprir. Agora, você é que decide. Você pode atrapalhar, Deus ou ajudar, né? Se você vai fazer com sofrimento ou não, né? Isso, se fizer com alegria, melhor. Com alegria e tudo mais, né? Sabe? Tem a ver com confiança, sabe? Eu acho que a disciplina tem a ver. Porque se eu confio, sabe, naquilo que ele disse, eu faço. Porque daí eu confio. Eu vou pegar o mais comum de todos, que é uma ordenança difícil. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Imagina se isso é fácil. Mas ele diz assim, olha, sabe o que você faz? Pelo contrário, chegue diante de mim, coloque tudo que você está sentindo. Aí ele diz, daí uma paz que excede todo o entendimento vai guardar o teu coração. Então ele deu a receita, faz, isso vai acontecer isso. Se eu confio, eu faço. Exatamente. Não é uma questão de confiança? É uma questão de confiança, de submissão, como nós falamos, né? De saber, quando você confia, então eu vou entregar, não vou trazer de volta para as minhas mãos, né? Eu vou me submeter àquele que eu confio. Então, queridos, sem muito mais coisas, certamente nós vamos continuar falando sobre disciplinas espirituais, mas eu vou te fechar perguntando para você, como é que você tem lidado com isso? Eu faço essa pergunta e convido você para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.